Obrigado, irmão Paulo, por ter nos representado em oração. A nossa reunião Vida e Ministério de hoje, certamente poderíamos tirar muito proveito. Aprenderemos em Tesouros da Palavra de Deus a respeito da queda de Sébina. O que podemos aprender? Que características podemos imitar ou evitar a respeito de Sébina? Em Joias Espirituais, vamos saber a resposta à pergunta: por que Babilônia é chamada de o deserto do mar? Teremos também uma leitura de Isaías capítulo 23, e em Faça o Seu Melhor no Ministério, teremos aqui 3 demonstrações de como podemos iniciar uma conversa. Também teremos um discurso com o tema Como escolher um bom exemplo. Teremos uma necessidade local e depois o estudo bíblico de congregação, onde os irmãos também poderão dar seus comentários. Vamos dar início então à nossa reunião de hoje com Tesouros da Palavra de Deus. O tema é o que aprendemos com a queda de Sébina. E o nosso irmão Daniel Benfica está designado para esta parte. Vamos ouvi-lo. O barro ou a argila é um material muito versátil usado para moldar esculturas e artesanato. Mas para ser moldado, o barro ele precisa da umidade. A umidade torna o barro maleável e de fácil manejo. Mas se o barro perder a umidade, ele fica rígido, duro e não serve mais para moldar. Para que ele possa ser usado novamente, ele precisa passar pelo processo de umidificação. Esse processo faz com que o barro volte a ser maleável. A similaridade do barro conosco é que também precisamos nos moldar para melhorarmos em algum aspecto de nossa vida. Porém, só conseguiremos ser moldados se tivermos a humildade. A humildade é o que nos torna maleáveis. Sem a humildade, nos tornaremos orgulhosos e soberbos. A Bíblia ela traz exemplos de pessoas que foram orgulhosas e o que isso resultou também. Um desses personagens que nós vamos analisar aqui hoje é Sébina. Ao ler o relato de Sébina, nós vamos ver o exemplo de como não agir, mas também vamos ver o exemplo de como agir. Sébina ele tinha um cargo com bastante autoridade. Ele era administrador, ou seja, encarregado da casa do rei. Provavelmente, casa do rei Ezequias. Mas, infelizmente, Sébina, ele deixou esse poder subir-lhe a cabeça. Ele queria que todo mundo o tratasse como alguém importante. Ele até mandou fazer uma sepultura muito cara para ele. E ele gostava também de andar em carros suntuosos. Ele gostava de chamar a atenção. Por ser orgulhoso, Sébina ele estava duro, como um barro seco, e ele precisava ser moldado. Deus ele removeu Sébina do cargo dele e colocou ele aqui no lugar. Como podemos ver, os irmãos podem acompanhar Isaías capítulo 22, versículo 15 ao 19. Os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Isaías capítulo 22, 15 ao 19. Diz assim: Assim diz o soberano Senhor, Jeová dos exércitos: vá a esse administrador, Sébina, que é encarregado da casa, e diga-lhe: o que você tem aqui e que parente tem aqui para você escavar uma sepultura para si? Ele está escavando sua sepultura no lugar alto, está talhando para si um túmulo num rochedo. Veja, Jeová vai lançá-lo para baixo com força. Ele o agarrará e certamente enrolará bem apertado e o lançará como uma bola em direção a uma terra espaçosa. Ali você morrerá e ali ficarão os seus carros suntuosos, uma desonra para a casa do seu senhor. Vou tirá-lo do seu posto e removê-lo do seu cargo. Com esse relato de Sébina, nós vamos considerar 3 lições que vamos aprender.
A primeira lição é que Sebna, ele perdeu um cargo que tinha. Isso prova o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da queda, e o espírito arrogante antes do tropeço. Pode ser que a gente tenha alguma designação na congregação, e os outros acham que somos importantes. Nós devemos meditar nessas perguntas. Será que vamos continuar humilde? Vamos continuar dando a Jeová o crédito por nossas habilidades e pelas coisas que fazemos? É muito bom considerar o que o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz assim, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo mais do que é necessário pensar, mas que cada um pense de um modo que revele bom senso. Então, independente do privilégio que nós temos, nós devemos ser humildes. Como exemplo mostrado aqui agora em Isaías capítulo 36, versículo 3. Os irmãos acompanhem, por favor. Isaías 36, 3, diz assim: Então saíram ao encontro dele Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado da casa, Sebna, o secretário, e o cronista Joá, filho de Asaf. Esse relato agora, ele mostra Sebna como secretário. Ele foi destituído do cargo de administrador e agora estava ocupando uma posição menos privilegiada. Mas interessante, ele humildemente estava à disposição, né? Sebna, ele aceitou a disciplina e fez mudanças no seu modo de pensar. Isso é uma lição muito importante que nós aprendemos para nós também colocarmos em nossa vida. Agora nós temos uma segunda lição, né? O fato de Jeová ter disciplinado Sebna pode indicar que ele não encarava Sebna como um caso perdido. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, deixa bem claro que Jeová ele repreende a quem ele ama. Essa é uma lição muito importante para aqueles que perderam o privilégio na congregação. Em vez de ficar com raiva, ou ficar com rancor, ou ressentimento, procure fazer o seu melhor para servir a Jeová. Encare a disciplina como uma forma de que Jeová está agindo porque Ele ama você. Lembre-se de que, se você continuar humildemente, Deus nunca vai te considerar um caso perdido, né? A disciplina ela é um modo amoroso que Jeová usa para nos moldar. Então, que nós sejamos um barro maleável nas mãos de Jeová. E agora a terceira lição que nós tiramos desse relato. Embora Jeová ele odeie o pecado, ele ainda se importa com a pessoa que pecou. E ele consegue ver o que há de bom nela. Se você é um pai ou mãe, ou talvez um ancião na congregação, e precise ajudar alguém que cometeu um pecado, ou você, pai e mãe, precisa ajudar seu filho, temos que imitar a Jeová. Nós temos que ter ódio pelo o que é errado, mas nós devemos mostrar amor pela pessoa que errou. Esse é o meio que nós vamos tocar o coração da pessoa e ela pode mudar de atitude. No relato de Sebna, vimos o que não fazer, que é sermos orgulhosos, principalmente quando temos alguma designação. Mas também vimos o que fazer, que devemos ser humildes quando recebemos um conselho. Mesmo a disciplina aplicada com amor, pode no início ser amarga, mas como um remédio, ela vai agir dentro do íntimo da pessoa. E isso vai ajudar ela a meditar. E o resultado é que o ajuste do modo de pensar e até um agradecimento depois por isso. É o que nós podemos ver na imagem. O conjunto de imagem, ele mostra o irmão que recebeu um conselho amoroso e começa a ser moldado por ele. A primeira imagem, ele acha difícil aceitar esse conselho. Na imagem, no meio, ele para, lê a Bíblia e medita. O resultado, na terceira imagem, ele está trabalhando feliz no campo, junto com o irmão que o aconselhou. Pense no barro duro. Você pega o barro duro, não dá para moldar. É a primeira imagem. Na segunda, umidificou o barro, já está se maleando. Na terceira, sai uma escultura.
né? Você vê só? Isso é Jeová trabalhando, deixando Jeová nos trabalhar. A disciplina dada com amor pode ser um modo de Deus nos moldar. Obrigado pela imagem. Portanto, irmãos, devemos estar dispostos a cultivar a humildade cada vez mais, pois a humildade vai nos ajudar a sermos felizes servindo a Jeová, independente do privilégio que temos. E ela também vai nos ajudar a receber um conselho com a disposição correta. Desse modo, seremos como um barro úmido nas mãos de Jeová, que vai fazer uma bela escultura na nossa vida. Obrigado, irmão Benfica, pelo seu discurso. Tomamos muito proveito desse seu tema. Teremos agora, em Joias Espirituais, o ponto de número 2, por que Babilônia é chamada de o deserto do mar? E os irmãos também poderão fazer comentários adicionais. Para esta parte, está designado o nosso irmão Giovanni Vieira. Para darmos início às joias espirituais, peço a um voluntário que possa ler, por favor, Isaías 21, versículo 1. A irmã Luciana aqui na frente, por favor. Proclamação contra o deserto do mar. Como os vendavais que varrem o sul, uma calamidade que está chegando do deserto, de uma terra assustadora. Muito obrigado. Com base nesse texto, por que a Babilônia é chamada de deserto do mar? Irmã Simone, por favor. Então, Babilônia, embora ela ficasse longe do litoral, isso se dava porque as águas que transbordavam dos rios Eufrates e Tigre, eles inundavam a região anualmente, e isso então formava um mar pantanoso, por isso que ela era chamada de ermo do mar. Muito obrigado, irmã. Agora, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? Irmão Paulo? Em Isaías 21:6, vemos surgir a figura de um vigia, representando uma das funções dos profetas, que era proclamar a vontade de Jeová e observar seu cumprimento. Essa responsabilidade dos vigias é semelhante ao nosso trabalho, já que, assim como eles, a vida das pessoas depende de continuarmos alertas, proclamando a vontade de Jeová sem cessar. Por isso, os profetas vigias são um grande exemplo para nós. Muito obrigado. A irmã Luciene, lá no fundo. No livro de Isaías 23:9, ali fala sobre Tiro, né, que ela foi condenada por Jeová devido ao seu orgulho arrogante. E também ela enriqueceu às custas de outros povos, incluindo os israelitas. Né? Eles trataram o povo de Jeová como mercadoria. Então, eles caíram na armadilha, né, de buscar os bens materiais à frente de tudo mais. Então, ela se saiu bem nesse sentido material, mas ela se tornou orgulhosa e foi punida por isso. Então, o exemplo de Tiro é um alerta para todos nós hoje, de não sermos soberbos, né, e não basear nossa esperança em riquezas incertas, mas em Jeová, que nos fornece ricamente todas as coisas para o nosso usufruto. Muito obrigado. A irmã Rosângela aqui na frente. Isaías 21:9 mostra que nenhum poder humano é para sempre, mesmo os mais fortes. Quando Jeová quer, ele cairá. Então não devemos depositar confianças no governo ou instituições humanas. Muito obrigado. A irmã Giovana? Achei muito interessante que o livro Profecia de Isaías diz que a profecia sobre a queda de Babilônia é tão exata que alguns críticos da Bíblia teorizam que ela deve ter sido escrita depois que o evento ocorreu. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Devido a todas as provas, sabemos que realmente foi inspirada por Deus. Assim como várias outras profecias bíblicas foram preditas centenas de anos antes de seu cumprimento, essa profecia é mais uma prova do poder de Jeová, de sua sabedoria e da exatidão de sua palavra. Muito obrigado. O irmão Renato aqui na frente, por favor.
Em Isaías capítulo 22, versículo 23, Jeová compara Eliaquim a um prego bem fixado, mostrando que o estabeleceria com firmeza e estabilidade. Então isso nos ensina que Jeová, quando designa alguém, ele dá o apoio necessário para que a pessoa cumpra essa responsabilidade, desde que a pessoa continue fiel e obediente. Muito obrigado. Irmão José Roberto. Em Isaías 22, 13, né? Ali em partes fala: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Né? Os moradores de Jerusalém não sentiam remorso por sua rebelião contra Jeová. E não mostraram arrependimento. Em vez disso, se entregaram a prazeres imorais. Né? Essa mesma atitude existe hoje, né? Entre muitos que não têm fé em Deus. Agora, por não terem esperança nenhuma, levam uma vida de prazeres irrestrito, dizendo: comamos, bebamos, amanhã morreremos. Então, cabe a nós levar uma esperança àqueles que aceitam. Né? Muito obrigado. Irmão Geraldo. Então, o que por fim aconteceu com Sebna e o que podemos aprender disso? O que aconteceu, né, com ele? Então, nós não temos registro de como se cumpriu a profecia a respeito dele, lá em Isaías capítulo 22, 18. Ao se enaltecer e depois ser desonrado, Sebna nos faz lembrar a cristandade, mas é possível que ele tenha aprendido da disciplina. Se assim foi, ele era bem diferente da cristandade. Quando o rei assírio Rabsaqué exigiu a rendição de Jerusalém, o novo mordomo de Ezequias, Eliaquim, liderou a delegação que foi ao encontro dele. Mas Sebna o acompanhou como secretário do rei. Evidentemente, Sebna ainda estava a serviço do rei. Muito obrigado. Irmã Joelma, aqui na frente. No capítulo 21, do versículo 10 em diante, Jeová ele faz proclamações contra a Arábia, mas a Arábia não atacou o povo de Jeová. Então, por que ele está fazendo isso? Porque a Arábia, representado por tribos poderosas, como Dumá e outras, Dedã, Tema, elas se beneficiaram da desgraça do povo de Jeová, pois elas vendiam cativos, não ajudavam o povo de Jeová e faziam um comércio que tinha objetivos ilegais, prejudicando as pessoas que queriam comprar honestamente. Então, desses versículos, eu aprendi duas coisas: que Jeová está atento a como nos comportamos, e também no versículo 14, ele orienta os da terra de Tema, que era uma outra tribo ali arábica, a ajudar os próprios irmãos dela, que seriam perseguidos pela Síria, levar pão, levar água. Então, a misericórdia de Jeová não tem limites. Se as pessoas pensassem naquela época que o Jeová fez, inclusive, essa provisão, com certeza poderiam vir a conhecer e servir a Jeová. Muito obrigado. Irmão Siqueira, lá no fundo. Isaías 22, 15 a 19, tem uma bela lição para nós com a situação que aconteceu lá com Sebna. Embora ele perdesse a função de mordomo, permitiu-se que ele continuasse a serviço do rei como secretário daquele que o substituiu. Uma qualidade importante dele, uma qualidade que nós deveremos praticar, que é a humildade. Então, se por algum motivo formos removidos de um cargo de responsabilidade na organização de Jeová, isso nos ensina que nós deveríamos continuar a servir a Deus em qualquer função que Ele permita. Muito obrigado. Irmã Juliana. Ali no 21:16, Jeová diz que dentro de 1 ano toda a glória de Quedar chegaria ao fim. Então, isso me ensina que hoje os governos humanos, inclusive aqueles que aparentam ter mais poder e mais glória, tudo isso é muito volúvel. E que para Jeová nada é impossível, que nós podemos confiar que todos esses governos que hoje têm muito poder e que Jeová diz que vão deixar de existir, realmente vai ser assim. Muito obrigado. Irmã Luciene. O capítulo 22, do 11 ao 13, eu vi ali que Ezequias ele tomou medidas, né, para proteger a cidade contra os invasores assírios.
Mas o povo, eles não tinham fé, eles não levaram em conta o Criador Jeová, assim como o rei Ezequias fez. Ele era um povo com coração duro e obstinado, né? Então, hoje, muitos têm essa atitude, por não ter fé em Deus, não ter esperança, né, naquilo que Jeová promete para nós. Então, nós temos que tomar cuidado para a gente não deixar se levar por essa minoria em sentido espiritual. Muito obrigado. A irmã Joelma. Falando ainda sobre Sebna, ele tinha o segundo posto mais alto da nação. Ele ficava só abaixo do próprio rei Ezequias. E ele, como vimos, fez aquele túmulo caríssimo, né, feito no alto, e andava em carros luxuosos. Então, provavelmente, ele fazia uso dos recursos que eram dados para a nação para uso próprio. Isso pode nos ensinar uma lição. Aqueles em cargo de autoridade devem pensar, né, que não devem fazer uso de amizades, possibilidades de oferecer encargos, visando receber algo, né? Da mesma maneira, se seguirmos esse exemplo de Sebna, nós não vamos ter um bom fim. Então, é algo para pensarmos e levarmos ao coração. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos pelo excelente preparo e ótimos comentários de todos. Queremos agradecer, irmão Giovanni, por ter conduzido essa parte. Sem dúvida, tiramos muito proveito de todos os comentários que os irmãos deram. Aqueles, então, agora que terão parte na sala adicional, podem se dirigir para lá, junto com o irmão Isaías Claudino. Teremos aqui agora a leitura da Bíblia de Isaías, capítulo 23, versículos do 1 ao 14. E quem fará essa leitura para nós é nosso irmão Danilo Benfica. Proclamação contra Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, pois o porto foi destruído. Não é possível entrar nele. Isso lhes foi revelado na terra de Quitim. Fiquem sem palavras, ó habitantes do litoral. Os mercadores de Sidom, que cruzam o mar, a enriqueceram. O cereal de Sior e a colheita do Nilo, a renda dela, iam sobre muitas águas e traziam lucro das nações. Envergonhe-se, ó Sidom, fortaleza do mar, porque o mar disse o seguinte: não tive dores de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Assim como aconteceu quando ouviram a notícia a respeito do Egito, as pessoas ficaram aflitas com a notícia sobre Tiro. Atravessem o mar e vão para Tarsis. Lamentem, ó habitantes do litoral. É esta a sua cidade que estava cheia de alegria desde o passado remoto, desde os tempos antigos? Seus pés a levavam a terras distantes, para ali se estabelecer. Quem determinou isso contra Tiro, aquela que distribuía coroas, cujos mercadores eram príncipes, cujos comerciantes eram honrados em toda a terra? O próprio Jeová dos exércitos determinou isso, para profanar o orgulho que ela tinha por causa de toda a sua beleza, para humilhar todos os que eram honrados em toda a terra. Atravesse a sua terra como o rio Nilo, ó filha de Tarsis. Não há mais estaleiro. Ele estendeu a mão sobre o mar, fez tremer reinos. Jeová ordenou que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. E ele diz: você não se alegrará mais, ó oprimida filha virgem de Sidom. Levante-se, atravesse o mar e vá para Quitim. Nem ali você terá descanso. Vejam a terra dos caldeus. Foi esse povo, não a Assíria, que a transformou num lugar para os animais do deserto. Eles ergueram torres de cerco, esvaziaram suas torres fortificadas e a reduziram a ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, pois a sua fortaleza foi destruída.
Agradecemos, viu, Danilo, a sua leitura. Pudemos tirar bastante proveito. Estávamos observando a lição de número 5 da nossa brochura Melhore, a respeito de ler de modo correto, leia de modo correto. Vemos aqui logo no início uma exortação de Paulo a Timóteo para continuar a leitura pública, a exortação e ao ensino. Através da sua leitura podemos tirar muito proveito, porque podemos observar que você estava bem preparado, respeitou as pontuações, leu o sentido das palavras, né? Até as exclamações a gente percebeu que você também aplicou. Portanto, você foi bem sucedido em nos encorajar com a sua leitura. Parabéns, viu? Aguarde sua próxima designação, tá bom? Teremos agora a próxima sessão. Faça seu melhor no ministério, iniciando conversas através de um testemunho informal. E quem fará essa parte para nós? A nossa irmã Ana Carolina, juntamente com a nossa irmã Lívia Gomes. Vamos ver. E como está sendo, Lívia, seu primeiro mês aqui no estágio? Ai, Carol, eu estou gostando bastante, sabe? Mas estou sempre aprendendo alguma coisa. Ah, é verdade. E eu lembro que quando eu comecei a fazer estágio também era bem difícil conciliar a rotina da escola com o trabalho, não é mesmo? É muito difícil mesmo, viu? Só que hoje à noite, os meus amigos estão pensando de ir na praça tomar um sorvete, vamos ter poucas aulas. Eu estou pensando até que ir com eles, mas isso ajuda bastante na canseira do dia, eu chego bem cansada. Eu acho que a minha mãe não vai deixar. Estou pensando em sem pedir para ela mesmo. Ah, sair para tomar um sorvete é tão gostoso. Eu amo tomar sorvete. Só que, Lívia, eu te aconselho a você a pedir para sua mãe e para o seu pai. Porque o mundo hoje está muito perigoso. Você já pensou se acontece alguma coisa com você e sua mãe não sabe onde você está? Pensando por esse lado, você está certa. É difícil o mundo hoje. Olha, Lívia, acho que essa é a primeira vez que a gente está conversando aqui. E eu acho que eu nunca te falei, mas eu sou testemunha de Jeová. E desde muito pequena, meus pais sempre me ensinaram, eu sempre aprendi nas reuniões também, a importância de nós demonstrarmos esse respeito pelos nossos pais, porque nos protege na nossa vida, principalmente na sua época de adolescência agora. Verdade, eu vou conversar com eles, vai ser bem melhor mesmo. Também apreciamos, irmã Ana Carolina. Obrigado também, irmã Lívia, por ter nos ajudado nessa parte. E estávamos observando e gostamos de ver a maneira como a irmã fez esse testemunho informal. Foi bastante natural e é o que pedia a brochura Ame as Pessoas. E nós percebemos que dentro dessa naturalidade, a irmã foi bastante paciente. Não apresentou já um texto da Bíblia no primeiro contato. E nós queremos aplicar isso também, que não necessariamente no primeiro contato queremos às vezes ser pacientes e esperar um momento apropriado para falar um pouco mais sobre a Bíblia. E a irmã deu esse exemplo para nós. Obrigado, viu, irmã Ana? Continue assim, tá bom? Obrigado. Teremos agora o ponto de número 5, iniciando conversas de casa em casa. E quem fará essa parte para nós, nossa irmã Cláudia, juntamente com a nossa irmã Letícia. Vamos ouvi-las. Olá, tudo bem? Eu me chamo Cláudia, e você? Oi, tudo bem? Eu me chamo Kaline. Estou indo na medida do possível.
Ai, que bom. Hoje nós tiramos um tempinho para falar com os nossos vizinhos. E quando eu cheguei, eu pude perceber que eu vi alguns brinquedos aqui na sua garagem. Eu acho que você tem crianças em casa. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, a respeito da família. Você acha, Kaline, que do jeito que o mundo está hoje, está sendo fácil criar os nossos filhos para ser pessoas de bem? Olha, Cláudia, eu tenho que concordar com você. Realmente não é nada fácil. Eu tenho 2 filhos. Eles têm, inclusive, idades diferentes e eu sinto uma dificuldade muito grande. Inclusive, quando eu mando eles para a escola, eu fico sempre pensando o que será que eles estão aprendendo com outras crianças, com todo mundo, e aí eu fico sem saber o que vai ser do nosso futuro. Né? Inclusive, a preocupação com eles, mas assim, do nosso futuro mesmo. O que esperar do futuro? Essa é uma preocupação de todos nós, até de quem não tem filhos, né? Nós ficamos muito preocupados o que vai ser do nosso futuro. Nós vemos tantas coisas ruins acontecendo e cada dia só piora, não é verdade? É verdade. Eu, para ser sincera com você, eu vivo sem esperança. Eu acho que a situação do mundo só tem piorado e isso me causa medo, sabe? Eu fico pensando, aonde que está Deus? Ele não está vendo tudo isso, a gente sofrer desse jeito? Ele não vai interferir? Olha, Kaline, muitas pessoas pensam igual a você. Eu também já pensei assim. Porque Deus vê tanto sofrimento e não faz nada. Mas eu aprendi na Bíblia que, em breve, Deus vai acabar com todo esse sofrimento, com essa angústia que a gente fica dos nossos filhos sair, não sabe se vai voltar, o que está acontecendo. E tem uma promessa maravilhosa aqui no livro de Isaías 41:10. E eu gostaria de mostrar para você ler aqui para nós. Ó. Diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Eu nunca tinha visto esse texto. E olha que eu leio a Bíblia. Eu sempre vou na igreja. Vez ou outra eu estou por lá, mas eu nunca vi esse texto, menina. Isso até me deixou um pouquinho mais calma. Mas pelo que eu vi, então, está com prazo de validade. Exatamente, prazo de validade, toda angústia, todo sofrimento. Deus, ele não fica feliz de ver a gente sofrendo desse jeito. Mas, em um outro momento, quando eu estiver passando por aqui, eu aproveito a oportunidade e te mostro outras promessas que Deus promete para nós. Pode ser? Claro, Cláudia. Aí você me avisa, eu vou pegar minha Bíblia, porque daí eu quero ver na minha Bíblia. Ah, tá combinado. Agradecemos a irmã Cláudia, a irmã Kaline também por ter nos ajudado. E estávamos observando o ponto de número 3 aqui na brochura Ame as Pessoas, na lição de número 1, né, como demonstrar interesse pelas pessoas por ser flexível em imitação a Jesus. Percebemos que a irmã talvez tinha se preparado bem para o testemunho, mas percebeu que a sua moradora tinha um outro interesse, numa outra conversa. E a irmã se adaptou bem. É isso que nós queremos aplicar no nosso ministério também, né? E é isso que sugere aqui o ponto 3. Ao iniciar uma conversa, não insista em falar sobre um assunto que você tinha em mente. Comece falando sobre algo que a pessoa está comentando, ou querendo saber, ou querendo conversar naquele momento. E a irmã aplicou muito bem essa sugestão que queremos também imitar no nosso ministério. Obrigado, viu, irmã Cláudia? Parabéns pela sua parte. Teremos agora cultivando o interesse, o ponto de número 6. A nossa irmã Elaine, juntamente com a nossa irmã Letícia, está designada para esta parte. De casa em casa, cultivando o interesse de casa em casa. Vamos ouvi-la. Oi, Letícia, que bom revê-la. Como é que você está? Eu estou bem, e você? Bem também. Como nós tínhamos combinado, eu voltei para a gente continuar conversando mais um pouquinho sobre como a Bíblia pode nos ajudar.
Ai, mas hoje eu acho que não vai dar, viu? A minha filha teve que sair e deixou o meu netinho para mim olhar. E ele não para. Eu não vou prestar atenção em nada do que você vai falar. Eu entendo, Letícia. Imprevistos acontecem. E é melhor mesmo você ficar cuidando dele, né? Porque criança precisa de constante atenção. Hoje a gente ia ver um pouquinho sobre como a Bíblia pode ser como a lanterna, como a luz de uma lanterna, como é mencionado lá no Salmo 119. Até tem uma gravura naquela revista que eu deixei com você. Mas vamos fazer assim. Quando fica melhor para eu voltar? Então, você, né, tinha comentado de no domingo. Só que o domingo, para mim, é um dia bem correria, sabe? Não é bom para mim o domingo. Você pode voltar amanhã de manhã. Ah, tá. É que amanhã, como é segunda, eu trabalho o dia todo. Então, se você puder, vamos fazer assim. Eu venho logo depois que eu sair do trabalho à tardezinha. Daria para você nesse horário? Daria, sim. Então, tá bom, fica combinado. Aí, se acontecer alguma coisa, como eu tenho o seu contato, eu te aviso para você não ficar me esperando, tá bom? Tá bom. Agradecemos às irmãs pela apresentação. Irmã Elaine, irmã Letícia. E nesta parte é o ponto de número 7 da brochura Amemos as Pessoas, que fala um pouco sobre a perseverança que nós queremos ter ao fazer revisitas, né? Ao cultivar o interesse. E o ponto de número 4, a irmã Helene foi bem sucedida em marcar a próxima conversa. E o que nós observamos que mesmo numa agenda apertada da moradora, a irmã ainda se dispôs, né, depois do seu serviço, talvez a irmã estivesse cansada um pouco, mas se dispôs a voltar lá num horário apropriado. Então nós queremos aplicar este ponto realmente, queremos ter perseverança ao fazer nossas revisitas para cultivar o interesse demonstrado. Parabéns, viu, irmã Elaine? Aguarde uma próxima designação. Teremos agora um discurso com o tema Como escolher um bom exemplo. E quem está designado para essa parte, nosso irmão Caio Machado. Vamos ouvi-lo. Você já se sentiu meio perdido na vida, sem saber se estava tomando as decisões certas? Talvez, em algum momento, você já tenha se sentido assim. Essa imagem ilustra bem esse sentimento. Nela, vemos um labirinto, pessoas andando por todos os lados, e algumas parecem que estão perdidas. No centro do labirinto existe uma ponte bem destacada, como se fosse um atalho. Nela, um homem mais experiente aponta o caminho para um jovem. Talvez ele estivesse dizendo: eu já passei por isso, esse é o caminho certo, pode vir por aqui. Isso nos lembra que na vida nem sempre é fácil saber qual caminho seguir. Então, por que é tão importante pensar bem antes de escolher um bom exemplo? Para entender melhor esse assunto, vamos considerar 2 pontos. Primeiro, por que é tão importante escolher com cuidado? E segundo, como escolher um bom exemplo? Então, para começar, pense no seguinte: as pessoas que escolhemos imitar acabam nos influenciando o modo como pensamos, como agimos e os hábitos que desenvolvemos, tanto para o bem quanto para o mal. E com o tempo, acabamos copiando as atitudes das pessoas que admiramos. Por isso, a Bíblia traz um alerta bem direto, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 15, 33 diz: não se deixe enganar, mas companhias estragam bons hábitos. E isso acontece mesmo.
Às vezes, a pessoa nem parece ser uma má companhia. Ela pode ser popular, ela pode ser famosa, mas se ela não demonstra boas qualidades, ela acaba nos influenciando negativamente. É como andar naquele labirinto, seguindo alguém que parece saber para onde vai, mas que também está perdido. O resultado é que os dois acabam num beco sem saída. E, além disso, os exemplos que escolhemos podem nos afetar, nos afastar ou nos aproximar das nossas metas. E quando escolhemos bem, temos mais controle sobre quem nos tornamos e sobre o rumo que a nossa vida vai tomar. E isso nos leva a uma outra pergunta importante, que é como escolher um bom exemplo. Afinal, todos nós queremos servir melhor a Jeová. Mas, para isso, precisamos de ajuda para atravessar esse labirinto de decisões da vida. E é aí que entra a importância de escolher bons exemplos. Uma forma prática de fazer isso é pensar em qual qualidade queremos desenvolver no momento. E aí, podemos pensar como que ela possa ser uma responsabilidade, um autodomínio, ou até mesmo melhorar uma humildade. Depois, podemos observar quem realmente se esforça para viver essa qualidade no dia a dia. E não importa se a pessoa é jovem ou se é mais velha, o que realmente importa são as qualidades que ela demonstra. E também, não precisamos ter apenas um exemplo para imitar. Em Filipenses 3,17, o apóstolo Paulo disse aos irmãos: observem os que andam de um modo que está de acordo com o exemplo que nós demos a vocês. Isso mostra que podemos aprender qualidades diferentes, de pessoas diferentes e em momentos diferentes da nossa vida. E ao falar de bons exemplos, também nos faz pensar no exemplo que nós damos. Em 1 Timóteo 4,12, diz que cada um pode se tornar exemplo no falar, na conduta e na fé. E uma jovem chamada Kiana comentou que mesmo enquanto ela se esforçava para melhorar, ela percebeu que suas atitudes podiam ajudar os outros, porque sempre pode ter alguém nos observando. Então podemos concluir que escolher bons exemplos influencia diretamente quem vamos nos tornar ao longo da vida. Quando escolhemos bons exemplos, guiados pelos princípios de Jeová, temos mais controle sobre nossas decisões, nossos hábitos e sobre o tipo de pessoa que estamos nos tornando. Obrigado, irmão Caio, pela seu excelente discurso. E nós podemos tirar bastante proveito desse discurso, especialmente porque você aplicou a lição de número 9 da brochura Melhore, que é o que você fez usando desenhos, fotos, para nos ajudar a ensinar pontos importantes do seu discurso. E você foi bem sucedido nisso. Jamais vamos nos esquecer da imagem que nós vimos, né? Da importância de nós seguirmos um bom exemplo e qual a eficácia disso em nossas vidas. Você não só mostrou a imagem, mas também explicou, detalhou ela para nós. Portanto, ficou bem claro em nossas mentes o seu objetivo no seu discurso, viu? Parabéns, continue assim e aguarde uma próxima designação, tá bom? Obrigado. Teremos agora nossa próxima sessão, Nossa Vida Cristã. Mas antes vamos entoar um cântico e aqueles que não tiverem impedimento poderão se levantar para entoarmos junto o cântico de número 124, Sempre Leais. Está baseado no Salmo 18, versículo 25. Teremos agora uma necessidade local. Nosso irmão Renato Silva está designado para esta parte e o seu tema é: mantenha forte a sua esperança. Vamos ouvir.
Como você se sente quando você ouve a palavra esperança? Se sente consolado? Dá forças para você seguir em frente? Mas afinal, o que é esperança segundo a Bíblia? A palavra esperança significa aguardar ansiosamente e ter a expectativa de algo bom. É uma expectativa que tem base sólida em fatos e evidências. Não é algo vazio ou incerto. A nossa esperança, ela vem do nosso Criador, Jeová, aquele que tem a capacidade de cumprir todas as suas promessas. E Jeová nos dá esperança em abundância. Veja o que diz Romanos capítulo 15 e o versículo 13. Romanos capítulo 15 e o versículo 13. Que o Deus que dá esperança encha vocês de toda alegria e paz, por meio da sua confiança nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Perceberam o ponto? Jeová nos dá o que precisamos para transbordar de esperança. E quando nós olhamos para a nossa congregação, para cada irmão aqui presente, vemos que vocês têm esperança, que vocês acreditam que Jeová vai cumprir todas as suas promessas. E a esperança que há em vocês motiva os irmãos a continuarem servindo a Jeová, apesar dos desafios. Mas uma vez que nós temos esperança, nós queremos manter essa esperança, assim como nós mantemos um fogo aceso. Mas o que nós precisamos fazer para manter forte a nossa esperança? Por que é tão importante nós termos esperança, ter essa qualidade? A Bíblia cita duas comparações que nos ajudam a entender o valor dessa qualidade. A primeira comparação está em Hebreus capítulo 6, versículo 19. A gente não vai ler. Nesse texto, a esperança é descrita como uma âncora. E nós sabemos que as âncoras, elas são usadas para impedir que os barcos fiquem à deriva e percam assim o rumo. As âncoras dão estabilidade para os navios. E qual é a lição para nós? A nossa esperança, ela age como uma âncora espiritual. Ela nos dá estabilidade quando nós passamos por desafios. E não é verdade que a Bíblia compara esse mundo que nós vivemos como um mar agitado, turbulento? Todos nós passamos por desafios, por provações. Mas o que nos ajuda a seguir em frente é a nossa esperança, que nos ajuda a ver além dos nossos problemas, a seguir em frente, servindo a Jeová. Uma segunda comparação que nos ajuda a entender o valor dessa qualidade está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Nesse texto, a esperança é comparada a um capacete. Pense no capacete de um soldado. Ele protege uma parte vital, uma parte muito importante do soldado. E qual é a lição para nós? A esperança protege a nossa mente, principalmente contra os ataques do nosso inimigo Satanás. Ele tenta minar a nossa mente, porque se ele afetar a nossa maneira de pensar, ele pode nos afastar de Jeová. Então a esperança atua como esse capacete, nos protegendo contra pensamentos errados, pensamentos de que nós não temos valor, pensamentos que são intrusos, que podem nos rebaixar, nos diminuir. Então a esperança nos ajuda a lidar com esses pensamentos e a nos concentrar em servir a Jeová e continuarmos fiéis ao nosso Criador. Até aqui nós vimos o que é esperança e por que essa qualidade ela é tão importante para nós perseverarmos e servirmos a Jeová. Mas o que nós podemos fazer na prática para nós fortalecermos a nossa esperança?
Podemos pensar na esperança como a bateria de um celular. A bateria de um celular, ela não acaba de uma vez. Ela vai descarregando aos poucos. Para continuar funcionando, o celular precisa ser recarregado com regularidade. Qual é o ponto? Para mantermos forte a nossa esperança, nós temos que recarregá-la, por assim dizer, todos os dias. E como nós podemos fazer isso? Jeová nos dá meios para recarregar, por assim dizer, para fortalecer a nossa esperança. Não dá para citar todas as ajudas de Jeová nesse discurso, mas nós vamos citar 3 ajudas de Jeová. A primeira ajuda, a oração. A oração, nós sabemos que ela nos aproxima de Jeová. É uma prova de que Jeová se importa com os seus servos. E nós sabemos que Jeová nos ama muito. Nós não temos dúvidas disso, irmãos. E uma prova disso está aqui na Bíblia. Abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, versículos 11 e 12. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 e 12. Muitas vezes nós lemos esse texto para as pessoas no ministério, mas ele se aplica a todos que servem a Jeová. Jeremias 29, 11 e 12 diz: Pois eu sei muito bem o que tem em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. E vocês me chamarão e virão a mim em oração, e eu vou escutá-los. É verdade, irmãos, quando nós lemos o contexto aqui de Jeremias, essas palavras foram dirigidas aos israelitas que foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. Jeová fez essa mesma promessa para nós hoje. No texto que nós lemos de Romanos capítulo 15, versículo 13, ali diz que Jeová nos dá esperança. Então Jeová tem esse mesmo desejo para com seus servos aqui. Ele quer nos dar um futuro. Ele quer que a gente tenha esperança. Mas o ponto que queremos chamar a atenção é que estamos falando é da oração, no versículo 12. Jeová está fazendo um convite amoroso para nós. É como se ele dissesse: ore, e eu vou ouvir vocês. Não é bom, irmãos, saber que Jeová escuta nossas orações? Que Ele está interessado por cada um de nós? Você mesmo já sentiu isso na sua vida? Um momento que você orou a Jeová e Jeová respondeu a sua oração. Talvez foi algo instantâneo. E como você se sentiu? Fortalecido. Aumentou a sua esperança, não foi? E quando nós oramos a Jeová, nós fortalecemos nossa amizade com Jeová. E quando nós fortalecemos nossa amizade com Jeová, a nossa confiança nele aumenta, de que ele tem capacidade de cumprir as suas promessas. Isso, por sua vez, aumenta a nossa esperança, porque nós sabemos que Jeová não vai nos desapontar. Nós podemos confiar no nosso Pai. Nós sabemos quem é Jeová. Uma segunda ajuda para fortalecer a nossa esperança está em Romanos capítulo 15, versículo 4. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para nossa instrução, a fim de que por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras tivéssemos esperança. A segunda ajuda é a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita para nos instruir, nos dar consolo e o ponto que queremos chamar a atenção, nos dar esperança. Ela não é só um livro de profecias que conta a história de pessoas que foram reais. É um livro que contém uma mensagem de esperança para toda a humanidade. E por isso nós temos que tirar tempo para ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos como Jeová cuidou dos seus servos lá no passado, como ele cumpriu as suas promessas, que ele nunca abandona
aqueles que confiam nele. E isso fortalece a nossa fé. E vemos que muitas pessoas foram recompensadas por Jeová porque elas tiveram fé, confiaram nele. Para tirar o máximo proveito da leitura da Bíblia, nós temos que meditar no que nós lemos. Podemos comparar a meditação como juntar um quebra-cabeças. Já montou um quebra-cabeças? Talvez de uma paisagem ou de uma casa? Quando você junta as pecinhas, você consegue ter uma visão geral do que você está montando. O mesmo se aplica à Bíblia. Quando nós tiramos tempo para meditar, nós conseguimos juntar as informações e nós temos uma visão geral do relato, de como ele se aplica na nossa vida. Que lições nós podemos aprender com aquele relato? E isso, por sua vez, vai fortalecer a nossa esperança, a nossa confiança em Jeová. Por isso queremos ler e tirar tempo para meditar na palavra de Deus. Uma terceira ajuda para nós fortalecermos, recarregarmos a nossa esperança. Tire tempo para estudar como Jeová cumpriu as suas promessas. Como já comentamos ali, a Bíblia tem muitas profecias. Profecias essas que têm detalhes, tem umas que são mais curtas, mas todas elas têm um objetivo: mostrar que Jeová tem o poder e a capacidade de cumprir a sua palavra e fortalecer a nossa fé. E nós vamos citar aqui um exemplo de uma profecia. Pense no que Jeová fez por Abraão e Sara. Eles eram bem idosos e, do ponto de vista humano, era impossível que aquele casal tivesse um filho. Mesmo assim, Jeová prometeu: daqui a 1 ano, Sara, você vai ter um filho. E a Bíblia diz que realmente isso aconteceu. Como Abraão reagiu quando Jeová disse para ele que ele teria um filho? A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 18, que ele teve fé, que se tornaria pai de muitas nações. Embora aquilo parecesse impossível aos olhos humanos, Jeová cumpriu a sua palavra e Abraão teve plena confiança na promessa de Jeová e ele não foi decepcionado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 20, que Abraão se tornou poderoso pela sua fé, dando glória a Deus. Relatos como esse nos ensinam que Jeová sempre cumpre as suas promessas, mesmo quando elas parecem impossíveis do ponto de vista humano. Lembre-se, o que é impossível para nós é possível para Jeová. A nossa esperança, irmãos, o que inclui a vida eterna, é um presente maravilhoso da parte de Jeová. Nós aguardamos com muita expectativa o tempo em que Jeová vai cumprir todas as suas promessas. E nós temos certeza que isso vai acontecer em breve. E como nós vimos, a esperança, ela age como uma âncora, nos dá estabilidade, mesmo quando nós enfrentamos desafios. Age como um capacete, protegendo a nossa mente contra pensamentos errados e nos ajuda a fazer o que é certo aos olhos de Jeová. Também analisamos que a nossa esperança é como uma bateria de um celular. Temos que recarregá-la, por assim dizer, todos os dias, para mantermos forte a nossa esperança. E consideramos que Jeová nos ajuda a fortalecer a nossa esperança. Nós temos a Bíblia, temos que ler e meditar. Segundo, nós temos que orar. E por último, estudar as profecias da Bíblia, de como elas se cumpriram. Se nós fizermos isso, vamos manter a nossa esperança carregada, viva e forte. E vamos aguardar com muita expectativa o tempo em que Jeová vai cumprir todas as suas promessas. Obrigado, irmão Renato, pelo seu discurso e pelos seus lembretes que muito nos fortaleceu.
Obrigado. Teremos agora o nosso estudo bíblico de congregação. Será considerado as histórias 52 e 53. Para esta parte está designado o nosso irmão Vanderlei. E para a leitura, nosso irmão Gabriel Camargo. Vamos dar... Muito bem. Convidamos os irmãos que possam abrir as suas publicações, histórias da Bíblia. E hoje vamos ver 2 exemplos bíblicos que podem ajudar a fortalecer a nossa fé e também a nós termos coragem. O que esses exemplos vão nos ajudar a ver, irmãos, de importante? É bom termos isso em mente, porque a fé é algo que precisamos e a coragem também é uma qualidade necessária. Mas para entendermos, vamos iniciar a história 52, o exército poderoso de Jeová. Nosso irmão Gabriel Camargo irá fazer a leitura para nós. Ben-Hadad, o rei da Síria, tentou várias vezes atacar Israel. Mas o profeta Eliseu sempre avisava ao rei de Israel o que Ben-Hadad ia fazer. Por isso, os ataques de Ben-Hadad nunca davam certo. Então, ele resolveu mandar o exército da Síria ir até a cidade de Dotã para prender Eliseu. O exército da Síria chegou em Dotã à noite. No dia seguinte, o servo de Eliseu viu que a cidade estava cercada por um exército enorme. Ele ficou morrendo de medo e gritou: Eliseu, e agora? O que vamos fazer? Eliseu respondeu: Não se preocupe. Tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. Nessa hora, Jeová fez o servo de Eliseu enxergar algo impressionante. Ele viu que todas as montanhas em volta da cidade estavam cheias de cavalos e carros de guerra de fogo. Quando os soldados sírios tentaram prender Eliseu, ele orou: Jeová, por favor, faça esses homens ficarem cegos. Os soldados não ficaram cegos de verdade, mas, de repente, eles ficaram sem saber onde estavam. Eliseu disse para eles: Vocês vieram para a cidade errada. Venham comigo. Vou levar vocês até a pessoa que estão procurando. O exército seguiu Eliseu até Samaria, a mesma cidade em que o rei de Israel morava. Quando os sírios perceberam onde estavam, já era tarde demais. O rei de Israel perguntou para Eliseu: Devo matar esses soldados? Eliseu poderia ter aproveitado essa chance para se vingar. Mas sabe o que ele fez? Ele disse: Não mate esses homens, dê comida para eles e mande todos embora. Assim, o rei de Israel mandou preparar uma mesa cheia de comida para os soldados sírios. Depois, mandou todos de volta para casa. Muito bem. Vamos às 2 perguntas iniciais. Como Jeová protegeu Eliseu e o servo dele? O irmão Lucas Franco, por favor. Foi por fazer o servo de Eliseu ver que mais estava do lado de Eliseu do que estavam contra eles. Então a força de Eliseu era muito superior, eram os exércitos de Jeová. Então quando aquele ajudante viu aquilo lá, deu confiança a ele. E o que mais Jeová fez? Jeová como que cegou aquele povo, aquele exército, deixou ele sem rumo. E Eliseu conduziu ele bem distante dele, protegendo a vida dele e de seu ajudante. Obrigado, irmão. Será que Jeová pode proteger você também? Daniela, eu estou vendo só a mão levantada, por favor. Sim, Jeová pode nos protege também. Hoje, essa proteção pode não ser visível, mas é real. Jeová pode proteger nossa fé, nossas decisões e nossa paz interior.
Quando confiamos nele e oramos pedindo ajuda, Jeová nos fortalece para enfrentar problemas com equilíbrio. Mesmo em situações difíceis, podemos ter a certeza de que Jeová está atento e cuida de nós com amor. Obrigado, irmã Aparecida. Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse relato, irmãos, e vamos ver o que nós conseguimos aplicar em nossa vida pessoal, ou mesmo na congregação ou no território. Para isso, vamos primeiro no texto de 1 João, capítulo 5, versículo 14, que é o texto básico. A irmã Maria Lima, por favor. E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Obrigado, irmã. Mas se ter isso em mente, qual que é a aplicação que podemos fazer? A irmã Delmira, por favor. Aqui vem falando que nós podemos ter a confiança que nós pedimos para Jeová. Não importa o que pensamos, né? Segundo a vontade dele, ele vai nos ouvir. Então, nós temos essa confiança que Jeová vai ouvir as nossas orações e vai nos atender. Obrigado, irmã, pelo seu comentário. Irmão Adriano. Nós vimos no relato do livro o segundo livro dos Reis, que o profeta estava sendo perseguido pelo exército sírio. Era uma situação difícil, ele era um só. Mas o relato bíblico mostra que ele ora a Jeová, especialmente quando o servo dele demonstrou muito medo, ficou apavorado, não é? E Jeová atendeu-o, porque era da vontade de Jeová proteger seus servos ali. Então, ao enfrentarmos situações difíceis na vida, especialmente quando estamos empenhados em atividades espirituais, mas também outros desafios pessoais, nós podemos ter certeza de que, como 1 João 5,14 menciona, aquilo que a gente pede e está de acordo com a vontade de Jeová, certamente Ele vai nos amparar, Ele vai nos auxiliar. E é importante sempre lembrarmos disso, não é? Porque talvez apareçam diante de nós exércitos poderosos, não em sentido literal, mas problemas grandiosos, mas Jeová sempre pode nos ajudar. Exato, obrigado, irmão. Então, eu pensei aqui em duas maneiras. Vamos analisar o ponto de vista do ajudante. Vamos lá na Bíblia, por favor? Abram suas Bíblias aí no livro de 2 Reis, no capítulo 6. E vamos observar o relato a partir do versículo 14. Nós vamos do versículo 14 até o versículo 17, por favor. Quem gostaria de fazer a leitura? A irmã Silvana, por favor. Silvana, não, desculpe. Do 14, né? O rei enviou imediatamente para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Quando o ajudante do homem do verdadeiro Deus se levantou cedo e saiu, viu que um exército cercava a cidade com cavalos e carros de guerra. Imediatamente o ajudante lhe disse: "Ai, meu senhor, o que faremos?" Mas ele respondeu: "Não tenha medo, pois os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles." Então Eliseu começou a orar, dizendo: "Ó Jeová, por favor, abre os olhos dele para que veja." Jeová abriu imediatamente os olhos do ajudante, e ele viu que a região montanhosa estava cheia de cavalos e carros de guerra, de fogo, em volta de Eliseu. Quando os sírios desceram em sua direção, Eliseu orou a Jeová, dizendo: "Por favor, atinge esta nação com cegueira." De modo que ele os atingiu com cegueira, assim como Eliseu tinha pedido. Eliseu disse-lhe então: "Este não é o caminho e esta não é a cidade? Sigam-me, vou levá-los ao homem que estão procurando." Mas ele os levou a Samaria.
Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Jeová, abre os olhos deles para que vejam. Então Jeová abriu os olhos deles, e eles viram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-lo, meu pai? Devo matá-los? Mas ele respondeu: Não os mate. Por acaso o Senhor mataria os que estivesse capturado com a espada e com o arco? Dê-lhes pão e água para que comam, bebam e depois voltem para o seu senhor. Assim, o rei fez um grande banquete para eles, e eles comeram e beberam. Depois os mandou de volta para o seu senhor. E nem uma única vez os bandos de saqueadores sírios voltaram à terra de Israel. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, subiu a Samaria e a cercou. Obrigado, irmã. Obrigado pela sua excelente leitura. Vamos, irmãos, na visão do ajudante. Então, todo esse relato, tente visualizar a situação do ajudante, né? O relato mostra que o ajudante, ele acordou de manhã, ele viu aquele exército. Qual foi a reação dele? Quando ele acordou, ele viu aquele exército à frente dele, qual foi a reação do ajudante? A irmã Jaziane, por favor. Ele teve medo e correu até Eliseu, né? Perguntando, e agora o que ia ser deles, né? Essa primeira ilustração nos mostra o que nesse relato, irmãos? Por favor, a primeira ilustração. Muito bem. O que nos mostra essa primeira ilustração da história que temos? O Ricardo, lá atrás, por favor. Essa ilustração mostra Eliseu mostrando ao seu ajudante, né, as montanhas, como o exército de Jeová é numeroso. Então, essa gravura ela ensina e mostra que Eliseu ele tinha a plena confiança que Jeová ele ia ajudar ele e ele tinha um exército mais numeroso e ele ia se livrar dessa situação. Obrigado, senhor Ricardo. Nessa primeira ilustração já está o exército de Jeová, irmãos? Ele está observando isso logo assim, à primeira vista? A irmã Vanessa? Não, a gente observa a expressão de espanto dele, né, de medo, né? Ele perguntando lá, né, o que será. Aí que Eliseu mostra lá, né? Aí a gente vai ver na próxima gravura. Então, uma reação de medo natural diante de uma situação que foi observada por ele. O que hoje talvez, irmãos, possa nos dar medo? Que situação talvez possa dar medo a um servo de Jeová? Você já enfrentou alguma situação assim? Mateus, por favor. Eu penso muito nos irmãos da Rússia, né? Quão corajosos eles são, apesar de pregarem e serem presos, né? Então, acredito que numa eventual obra proscrita, eu teria muito medo de continuar pregando. Bem, irmão, muito obrigado, viu, irmão Carriel? Os jovens, eu pensei nos jovens da escola que podem muitas vezes se sentir ameaçados ou acuados devido à pressão de colegas, né? Então eles podem pensar como Eliseu também, que mais são os que estão conosco do que são os que estão com eles. Uma outra situação. A irmã Mara, por favor. Uma outra situação que é muito comum hoje em dia é a doença. Enfrentar médicos, hospitais e poder relatar que você não toma sangue, que você tem seus valores perante Jeová, é uma situação que dá um pouco de medo.
falo por experiência própria, realmente na hora, se a gente não confiar em Jeová e não fizer aquilo que Eliseu fez, enxergar o que tem à volta, enxergar Jeová e os anjos, a gente não passa por essa situação. Muito bem, irmão. Os irmãos notaram, existem situações que vão nos trazer medo. Existem situações que você vai ficar paralisado de medo. Mas aí entra a segunda ilustração. Os irmãos puderem colocar, por favor. Quando você estiver lá com medo, como é que essa ilustração, essa situação pode lhe ajudar? A irmã Lércia, por favor. Eliseu, ele sabia que aqueles anjos estavam ao seu redor. Ele conseguia vê-los com os olhos da fé. Isso por causa dos seus anos de serviço leal, que ensinaram que Jeová e os anjos estão sempre por perto e prontos para ajudar. E hoje também nós conseguimos ter coragem, porque nós sabemos que na hora certa Jeová vai prover a saída, vai nos dar coragem e ajudar. Muito obrigado, irmã. Se a gente levar, por exemplo, lá para o nosso território, irmãos, você consegue ver uma situação lá no território que talvez lhe dê medo? Você já passou por um período assim de medo no território? Você consegue visualizar isso? Eu já passei, né? O irmão Gustavo? O trabalho que nós fazemos é um trabalho que exige coragem. Quando a gente bate na casa do morador, a gente não sabe quem vai nos receber e como vai nos receber. Então, por vezes, pode ser que aconteça de saírem pessoas que são opositoras, que nos tratam mal. E, nesses casos, nós precisamos ter coragem. Então, a iniciativa de ir para a pregação já demonstra coragem da nossa parte. É verdade que, por vezes, talvez a gente sinta um frio na barriga. Mas Jeová, os anjos, eles vão nos acompanhar nessa atividade tão importante. Se nós lembrarmos que lá no território, quando você estiver com medo, olhe para cima. Você não vai ter essa visão, como nós tivemos nessa ilustração, de ver o exército de Jeová. Jeová não vai abrir nossos olhos e vai mostrar o exército dele. Mas eles estão lá. Eles estão lhe acompanhando. Está lá o anjo de Jeová observando o seu trabalho. E se você precisar de ajuda, Jeová não vai abrir seus olhos, mas Jeová vai lhe dar coragem, irmãos. Então pense nessa situação, né? Nós temos a companhia dos anjos. O exército de Jeová está aí do nosso lado. Precisamos abrir a nossa visão espiritual. Outro fato interessante nesse relato foi o fato de que, quando Eliseu orou para Jeová, Jeová fez o quê? Quando Eliseu orou para Jeová, o que Jeová fez? O irmão Nilson? Em circunstâncias normais, ele não teria condição de ver os anjos. Mas Jeová proporcionou a oportunidade de ele conseguir ver a realidade. Aí, então, passou a ter coragem, embora ficou assustado. Isso, e com o exército ali, o que Jeová fez, irmãos, para ajudar Eliseu e seu ajudante? O que Jeová fez com o exército? O irmão Oswaldo? Então ele atingiu aquela nação com cegueira, né? De modo que eles atingiu com a cegueira, então depois ele seguiu a outro lugar, né? Que Eliseu levou eles. O exército foi levado até onde mesmo? E o que ocorreu naquela situação? Quando eles ficaram ali cegos, o exército foi levado até onde e o que ocorreu ali? O irmão José Roberto? Então, Eliseu conduziu aquele exército até Samaria, né? Onde o rei de Israel morava, né? E ali o rei até perguntou se ele deveria matar aquele exército, e ele falou que não, Eliseu falou que não. Desse de comida a ele e mandasse embora para sua terra, né? E foi justamente o que ele fez. Muito bem, irmão. Vejam aí a terceira ilustração dessa história. Como confirma esse relato para nós? O que nós observamos aí?
A irmã Joelma. É algo totalmente impensável, né? Imaginar que um exército tão furioso, tão poderoso quanto o assírio, estaria banqueteando-se, porque a comida foi muito boa, dentro ali de Israel, especificamente na cidade, próximo do rei. Então, ver como Jeová conduziu a coisa foi muito interessante, porque ele conduziu de uma maneira que ainda fez bem para a nação de Israel, porque depois desse acontecido, Ben-Hadad, os relatos mencionam, não muito tempo depois, forneceu materiais para a construção do templo de Jeová. Então, essa bondade, a solução que Jeová deu, teve longo alcance. Olha que interessante, né? Você tratar bem a pessoa que lhe trata mal ou quer o mal de você, né? No caso ali, ele queria matar ele, mas aí tratou bem. E aí, levando lá para o território, quando um morador, ele vem talvez nos criticar, falar mal da gente, até tentar nos matar, como é que nós podemos reagir? Observando esse exemplo aqui, como é que você pode reagir diante de uma situação como essa? O irmão Nilson? Normalmente nós não sabemos por que a pessoa está agindo de tal forma. Será que estava com problemas financeiros, problemas de saúde, e uma série de fatores envolvidos, né? Então podemos pedir desculpas por ter chegado num horário impróprio, mas nunca nos desculpamos de pregar. Mas de chegar no horário impróprio, quem sabe numa outra vez, a gente pode voltar num horário mais apropriado para o senhor. Será um prazer conversar ou transmitir a mensagem para o senhor. Obrigado, irmão. Agora, o que esse relato nos ensina sobre Jeová, irmãos? A irmã Ana Rosa. Ensina que Jeová é todo-poderoso e ele está ativamente envolvido na proteção e também na defesa daqueles que seguem seus princípios e confiam nele. E se confiarmos nele de coração, não importa o que venhamos enfrentar, com certeza não estaremos sozinhos e ele não vai nos abandonar. Muito obrigado, irmã. E que lições práticas tiramos e como podemos aplicar? Lições práticas tiramos e como aplicar. A irmã Fátima, por favor. A importância de confiarmos plenamente em Jeová. Assim como eles confiaram em Jeová, Eliseu e o ajudante, nós também devemos confiar em Jeová, independente da situação que estamos enfrentando. Se nós fizermos isso, com certeza, assim como Jeová cuidou de Eliseu e do ajudante, vai cuidar de nós também. Obrigado, irmã. Então, aqui nós vemos, irmãos, quão importante é termos uma visão espiritual e confiarmos em Jeová Deus. Quando formos lá no território, passarmos por uma situação difícil, olhe para cima. Tem um grande exército de Jeová aí para nos ajudar. Então, fortaleça a sua visão espiritual nesse sentido. Vamos aprender um pouco sobre coragem agora na história 53. Joiada foi corajoso. Jezabel teve uma filha chamada Atalia. Atalia era muito má, igual a mãe, e se casou com o rei de Judá. Quando ele morreu, o filho de Atalia se tornou o rei, mas o filho dela também morreu. Aí, Atalia decidiu ser a rainha de Judá. Para isso, ela matou todos os que tinham o direito de ser rei, até os próprios netos. Todo mundo tinha medo dela. Jeoiada, o sumo sacerdote, e sua esposa Jeozeba sabiam que tudo aquilo que Atalia estava fazendo era errado. Então, eles foram muito corajosos. Eles esconderam no templo um dos netos de Atalia, um bebê chamado Jeoás, e ficaram cuidando dele. Quando Jeoás tinha 7 anos, Jeoiada reuniu todos os homens importantes de Judá e disse: "Fiquem de olho nas portas do templo e não deixem ninguém entrar." Então, Jeoiada fez de Jeoás o novo rei de Judá e colocou uma coroa na cabeça dele. O povo de Judá gritou: "Viva o rei!"
A rainha Atalia ouviu o povo gritando e correu para o templo. Quando viu o novo rei, ela começou a gritar: "Seus traidores! Seus traidores!" Aí, alguns homens levaram Atalia para fora do templo e a mataram. O reino de Judá finalmente estava livre daquela rainha má, mas não das coisas ruins que ela tinha feito. O que Jeoiada ia fazer? Jeoiada e todo o povo prometeram que iam adorar apenas a Jeová. Daí, eles destruíram o templo de Baal e todas as imagens. Depois disso, Jeoiada escolheu sacerdotes, levitas e porteiros para trabalhar no templo de Jeová. Assim, o povo poderia novamente adorar a Jeová do jeito certo. Daí, Jeoiada e outros homens levaram Jeoás para o palácio e o colocaram no trono. Todo o povo de Judá ficou muito feliz. Agora, eles podiam servir a Jeová sem Atalia e sem a adoração de Baal para atrapalhar. Viu só? A coragem de Jeoiada ajudou muita gente. Muito obrigado, irmão Gabriel. Apreciamos muito a sua leitura. Como Jeoiada provou que era um homem corajoso? A Laura, por favor. Jeoiada escondeu no templo um dos netos de Atalia, um bebê chamado Jeoás, e ele ficou cuidando dele. E quando Jeoiás tinha 7 anos, Jeoiada reuniu todos os homens importantes de Judá. Obrigado, Laura. Muito obrigado, viu? E será que Jeová pode ajudar você a ser corajoso também? O irmão Oswaldo. Com certeza, né? Quando a gente está desanimado, né? Mesmo para ir no campo, até na reunião, a gente ora para Jeová e Ele dá coragem. E mesmo assim também no nosso trabalho, no nosso território, né? Nós pedimos para Jeová que Ele dá coragem para nós. E Ele faz isso, né? Que é da vontade dEle que façamos o trabalho para Ele. Obrigado, irmão Oswaldo. A situação era fácil ali para que Jeoiada ele fosse corajoso, irmãos? O que o relato nos mostra? A irmã Luciene, por favor. Não era fácil, né? Porque a Atalia, ela era muito cruel, né? Imagina, mandar matar, né? Todos os meninos, né? Os próprios netos, né? Só que o sumo sacerdote, ele era leal a Jeová, né? Mesmo sem receber nenhum reconhecimento dos outros, né? Ele mostrou lealdade a Jeová, né? E não foi só ele, a sua esposa também. Então, as ações corajosas deles garantiu, né, a continuidade da dinastia de Davi até o Messias. Muito obrigado. E aí nós temos a primeira ilustração. Podemos entender melhor, né? O que observamos aí nessa primeira ilustração que temos aí? Como ela se aplica ao que estamos aprendendo? O irmão Lucas, por favor. Aí Jeoiada, depois de proteger aquele descendente real, aos 7 anos, ele apresentou o povo, né, o rei, que era o rei verdadeiro, que tinha direito ao trono. E foi coroado rei naquele momento. E essa rainha má foi executada. Obrigado, irmão. Não foi fácil, né? Vejam aí a segunda ilustração da nossa história, como que ela se comportou. Quando ela soube daquela situação, como que ela se comportou? A irmã Linda Laure? Ela ficou muito agoniada, né, indignada, porque foi feito tudo às escondidas para poder proteger Jeoás e ela não interferir na coroação dele. Não gostou nada da situação, né? Como o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 28, pode nos ajudar a sermos corajosos.
É o senhor Ricardo lá, por favor. Esse texto, ele não só se aplica a esse relato, mas a nós também no futuro, que se enfrentarmos perseguição, nós podemos lembrar desse texto que diz que a gente não precisa ficar com medo, né? Porque Jeová, ele é mais poderoso que esses que tentam perseguir a nós e matar o nosso corpo, porque aí no final diz, olha, ele pode matar e lançar na geena tanto a alma como o corpo, porque o homem ele tem poder de matar o corpo, mas Jeová ele tem poder de matar a alma e o corpo. Então esse texto mostra que Jeová ele é mais poderoso. Muito bem, né? Joiada, ele foi bastante corajoso, né, irmãos? Teve que ter coragem, mesmo diante daquela situação. Então, o que esse relato nos ensina sobre Jeová? O irmão Nilson? Não precisamos temer ter de fazer alguma coisa que sabemos que Jeová quer que nós façamos. Então, ao passo que nós confiamos nele, ele vai certamente abençoar esse trabalho, essa atividade, e também aumentar a nossa coragem e principalmente o nosso amor para com ele, porque ele é merecedor. Ele tem o direito de fazer o que certamente quer, que é sempre o melhor para nós. Muito bem, irmãos. Então, não importa qual situação venhamos a enfrentar, o que Satanás colocar à nossa frente. Se tivermos fé em Jeová e se formos corajosos, Jeová com certeza vai nos fortalecer e vai nos ajudar a sermos vitoriosos. Muito obrigado, irmãos, pelos seus excelentes comentários. Bom, obrigado, irmão Vanderlei, pela condução dessa parte, que muito nos encorajou e deu-nos lembretes importantes, né? Sem dúvida, a nossa reunião de hoje foi bastante proveitosa e eu gostaria agora de fazer algumas perguntas para os irmãos. O que na reunião de hoje o irmão gostaria ou a irmã gostaria de aplicar, gostou de relembrar? Podem ficar à vontade. Vamos deixar lá, Ricardo. No estudo de livro, na lição 52, eu gostei do exemplo de Eliseu, porque ele poderia ter se vingado dos exércitos da Síria quando o rei perguntou para ele se ele queria que matasse esses exércitos ou não. Mas ele não quis isso, ele não se vingou, né? Ele falou para dar alimento e água para esses exércitos. Então, eu aprendi que também no nosso ministério, quando o morador ele nos agride com palavras ou tenta fazer algo para nos ofender, nós devemos encerrar a conversa e deixar para outra hora. Nós não podemos assim devolver na mesma moeda. Isso, Ricardo, muito bem. Obrigado pelos lembretes. Quem mais gostaria de destacar um ponto? Irmão João Davi? Eu achei interessante no discurso do irmão que ele destacou o ponto como escolher bom exemplo, né? Então, principalmente para os jovens hoje, né? Como fazer uma boa escolha. Será que os meus coleguinhas que eu estou escolhendo, será que eles servem a Jeová também? Como que eu posso me relacionar com eles? Então, eu achei interessante isso. Isso, é um bom ponto também. Muito bem. Irmão Lucas? Ponto que eu achei muito interessante de Eliseu orar para que o ajudante enxergasse a grandiosidade do exército de Jeová. E nós podemos fazer o mesmo hoje, quando sairmos ao campo, que Jeová abra o coração de pessoas sinceras, pessoas honestas, que ainda tem muito em nosso território. Nós sabemos que, se não tivesse mais ninguém, Jeová já tinha mandado parar a obra.
mas tem. Então vamos, antes de irmos ao campo, vamos orar para Jeová, né? Que Jeová possa abrir os olhos das pessoas e que nós possamos ajudar essas pessoas a ver a grandiosidade de Jeová. Isso, obrigado, irmão Lucas. Obrigado aos irmãos, então, pelos destaques, assim, dos pontos importantes, né? São muitos os pontos que podemos derivar muito proveito da nossa reunião hoje. Queremos, então, agradecer a todos pelos seus excelentes comentários, que foram muito proveitosos para todos nós. E vamos, então, encerrar a nossa reunião com um cântico em louvor a Jeová. O cântico é o número 3. Jeová, minha força e esperança. Está baseado em Provérbios 14, 26. E logo após o cântico, nós teremos uma oração final pelo nosso irmão Renan Santos. Olá, irmãos! Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico de congregação desta semana, de 12 a 18 de janeiro de 2026. É um grande privilégio podermos, mais uma vez, nos reunir para fortalecer nossa fé com uma consideração espiritual. Hoje vamos refletir sobre duas histórias que mostram como Jeová cuida do seu povo e apoia aqueles que confiam nele. História 52, o exército poderoso de Jeová. História 53, Jeoiada foi corajoso. Nelas vamos ver como Jeová protege seus servos, mesmo em situações que parecem sem saída, e como ele dá coragem para defender a adoração verdadeira, mesmo quando isso envolve riscos. Começaremos respondendo a estas perguntas. Como Jeová protegeu Eliseu e o servo dele? Pois bem, Jeová protegeu Eliseu e o servo dele de duas maneiras muito claras. Primeiro, ele abriu os olhos do servo para que ele visse o exército de anjos, com cavalos e carros de fogo, cercando a cidade. Isso mostrava que, mesmo que os sírios fossem muitos, o poder de Jeová era muito maior. Depois, Jeová atendeu à oração de Eliseu e deixou os soldados sírios temporariamente cegos, confusos, sem entender onde estavam. Assim, eles não conseguiram machucar Eliseu nem seu servo. Jeová não precisou de espada nem de violência, só com seu poder e sabedoria ele virou o jogo completamente. Algo para reflexionar. Continuemos com isto. O que aprendemos sobre o cuidado de Jeová em nossas vidas? A resposta é que na nossa vida, muitas vezes a gente só vê o exército sírio, o problema, a ameaça, o medo. Mas esse relato lembra que existe algo que a gente não está vendo, o cuidado de Jeová, seus anjos, sua proteção. Às vezes Jeová não tira o problema, mas confunde os planos do inimigo, muda as circunstâncias, abre uma saída que a gente nem imaginava. Que Deus carinhoso! Ele não deixa seus servos desamparados. Isso enche o nosso coração de paz e nos ajuda a enfrentar os medos com mais confiança, sabendo que Jeová sempre tem recursos que nós não vemos. Sigamos adelante. Aqui vem outra pergunta interessante. Será que Jeová pode proteger você também? Resulta que com certeza Jeová pode proteger você também. Ele não mudou. O mesmo Deus que cercou Eliseu com anjos continua sendo nossa fortaleza bem evidente na tribulação. Ele talvez não nos mostre anjos com os olhos físicos, mas protege de muitas formas, dando paz quando tudo está confuso, ajudando a tomar boas decisões, afastando perigos que às vezes a gente nem fica sabendo, e usando a congregação para fortalecer a gente. Vamos com a seguinte: como devemos nos comunicar com Jeová quando temos medo? A verdade é que na prática, isso significa que, quando você tiver medo, pode falar com Jeová como uma criança fala com um pai que ama, explicar o que sente, pedir proteção, pedir coragem. Jeová é extremamente eterno e sábio, ele sabe exatamente de que tipo de proteção você precisa em cada momento, seja física, emocional ou espiritual. Viamos a seguinte pergunta. O que isso nos ensina sobre Jeová? A resposta é esse relato nos ensina que Jeová é um Deus poderosíssimo, mas ao mesmo tempo muito calmo e seguro. Ele não entra em desespero quando seus servos estão cercados, como aconteceu com Eliseu e seu ajudante. Enquanto o servo via perigo, Jeová já tinha um exército de anjos preparado, só esperando o momento certo de agir. Interessante, verdade?
Ora, perguntemo-nos, qual é a lição prática mais clara sobre confiança em Jeová? Pois bem, uma lição prática bem clara é aprender a trocar o medo pela confiança em Jeová. O servo de Eliseu só enxergava o problema, a cidade cercada, os soldados, o perigo. Eliseu, por outro lado, enxergava Jeová por trás da situação. Algo para reflexionar. Continuemos com isto. Como devemos reagir diante dos problemas? La resposta é essa que o que podemos imitar é a reação de Eliseu. Em vez de discutir, ele orou e pediu que Jeová ajudasse o servo a ver a proteção divina. Na prática, isso nos ensina a orar quando o coração começar a apertar, pedir não só solução, mas também enxergar a situação com olhos de fé. Sigamos adelante. Aqui vem outra pergunta interessante. Como Jeoiada provou que era um homem corajoso?